Todo e qualquer procedimento de aborto é um assassinato a um ser humano que é condenado dentro do ventre materno. É injetado substância química dentro do bebê no ventre materno. Um procedimento que não é sequer utilizado em criminosos no corredor da morte norte-americano, porque não há possibilidade de injetar anestesia no bebê. Eu queria saber o que tem de tão grave que vocês querem esconder que não permitem que a gente tenha acesso a informações que são necessárias para a gente elucidar o caso. Apenas isso, vereador. Pelo regimento da Câmara, isso não é competência da Comissão de Política Urbana. Rege o artigo 47 do regimento da Câmara o seguinte: serviços de utilidade pública, sejam ou não de concessão municipal, planos habitacionais elaborados ou executados pelo município diretamente ou por intermédio de autarquias. Este tema, que é o tema da questão do aborto legal, não é da competência da Comissão de Política Urbana. Na forma do regimento interno, compete à Comissão de Política Urbana fiscalizar, fazer requerimento e analisar serviços de utilidade pública. O Hospital Vila Nova Cachoeirinha, ele é um hospital municipal e presta necessariamente um serviço de utilidade pública, ou seja, um serviço de saúde, mas um serviço que impacta toda a população. Portanto, na minha leitura, vereadora, é patente a responsabilidade e a possibilidade de apresentar requerimentos através da Comissão de Política Urbana para que a gente possa fiscalizar e se informar. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Hoje nós temos uma situação na cidade de São Paulo que é que o serviço de aborto legal do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, ele foi fechado. O senhor deve saber que é um serviço de excelência nacional. É um serviço que é referência nacional do serviço de abortamento legal. O senhor deve saber também, que o senhor é advogado, que a Constituição Federal permite o aborto no Brasil em 3 situações: a situação de estupro, a situação de risco de morte para a mulher e a situação de fetos com anencefalia. E são nestes casos que o aborto legal é permitido e que era feito esse procedimento no Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Eu me recuso a usar o termo aborto legal porque transmite uma sensação de legalidade, uma sensação de benignidade no processo de aborto. O feticídio, o assassinato de crianças no ventre materno nunca é legal, vereadora, por mais que permitido em lei, na minha concepção. A vereadora questionou tanto que eu deveria saber informações e informações. A necessidade do requerimento é justamente para que eu e todos os vereadores dessa comissão, assim como os demais vereadores da Câmara de São Paulo e toda a população de São Paulo, tenham justamente acesso às informações. Mas a legislação brasileira proíbe o aborto, exceto em 3 casos, como Vossa Excelência disse: em caso de estupro, em caso de feto com microcefalia e em caso de onde a gravidez coloca em severo risco a vida da mãe. Para isso, há necessidade de autorização judicial. Existe uma determinação judicial que é encaminhada ao hospital via SUS, um procedimento que é determinado pelo SUS, para que realize naquele local o procedimento de aborto. Acontece que nos dados da transparência, os abortos autorizados em lei realizados na última década em São Paulo apontam os seguintes números. Hospital Maternidade Professor Mário Deghini realizou 63 procedimentos de aborto. O Hospital Carmino Caritio realizou 19. O Hospital Tid Setúbal realizou 35. O Hospital Fernando Mauro Pires da Rocha realizou 73. O Hospital Maternidade Dr. Mário de Moraes A. Silva, também conhecido como Vila Nova Cachoeirinha, realizou espantosos 419 procedimentos de aborto, um número que salta exponencialmente quando se trata daquele hospital. É evidente, é patente, é ululante que tem algo de errado acontecendo naquele local, mas não para por aí. Pessoas de todo o país vieram até o Hospital Vila Nova Cachoeirinha para realizar o procedimento de aborto. Isso é estranho. O CREMESP, que é o órgão responsável por analisar a conduta dos médicos, afastou preventivamente 2 médicas daquele hospital. Existe um terceiro que, aparentemente, segundo noticiado na mídia, está em investigação e pode ou não vir a ser afastado. Existem indícios severos de realização de abortos ilegais naquele hospital. Abortos realizados sem autorização judicial. Isso tem interesse público para a cidade de São Paulo, tem que ser esclarecido, os responsáveis têm que ser punidos. O prefeito Ricardo Nunes é uma pessoa que, ideologicamente, eu sei que é contrário ao aborto, pensa exatamente como eu sobre o assunto. O secretário Zamarco realizou de forma cautelar, de maneira muito sábia, o afastamento desses médicos, justamente pelos indícios de legalidade ocorrida. Eu quero saber por que foram realizados os abortos, como, em quais circunstâncias foram realizados, se houve ou não autorização judicial para a realização,
Porque se houve autorização judicial, suspende-se aqui, então, qualquer discussão. Mas se não houve, algo tem que ser apurado. Precisa saber se as mães foram informadas do procedimento. E para que todos saibam, o procedimento de aborto ele é extremamente cruel. É injetado substância química dentro do bebê no ventre materno. Um procedimento que não é sequer utilizado em criminosos no corredor da morte norte-americano, porque não há possibilidade de injetar anestesia no bebê. Os animais que são sacrificados com eutanásia têm mais dignidade do que o bebê dentro do ventre da própria mãe. Esses bebês são cruelmente assassinados, são retirados como se fossem simplesmente uma carne podre. Isso para mim é extremamente cruel, é vil, é torpe. É essencial que a gente tenha acesso a essas informações, porque um assunto dessa gravidade, dessa dimensão, onde 419 vidas foram perdidas, precisa ser elucidado, precisa ser esclarecido. 419 seres humanos foram assassinados. A Constituição garante o direito à igualdade no artigo 5º. O Código Civil estabelece o direito ao bebê desde sua concepção. Por concepção, entende-se o ato em que o espermatozoide encontra o óvulo, formando-se ali uma formação de DNA que nunca mais vai se repetir na história. Isso precisa ser apurado com a devida atenção por todos os parlamentares. Eu deixo aqui minhas palavras de indignação em relação a esse requerimento que o senhor apresenta aqui hoje na Comissão de Política Urbana. Eu queria saber o que tem de tão grave que vocês querem esconder, que não quer permitir, que a gente tenha acesso a informações que são necessárias para a gente elucidar o caso. É apenas isso, vereadora. O que a gente busca saber aqui é se os abortos realizados no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, que, como dito, extrapolam e muito, quando a gente está falando na média de 50, 60 na última década por hospital, aí nós temos 419, há indícios severos de irregularidade na realização desses procedimentos. E a gente só quer aferir se os procedimentos são ou não legais, lícitos na forma da lei, se são procedimentos autorizados pela justiça ou não, se os profissionais se valeram da função médica para eventualmente realizar abortos ilícitos. É isso que a gente busca aferir aqui. Aos meus olhos, na minha opinião, parece que tem algo de muito sério, um esqueleto muito grande dentro desse armário que precisa ser exposto. É um número muito elevado de abortos realizados lá dentro. E, vereadora, se é ou não legal é uma outra discussão. Na concepção da vida, enquanto junção de DNA, enquanto formação fetal, são vidas que foram geradas. Não importa a forma brutal ou não que foram concebidas, ainda são seres humanos que não têm culpa do procedimento que os levou a ser concebidos. Então, são sim assassinatos. Todo e qualquer procedimento de aborto é um assassinato a um ser humano que é condenado dentro do ventre materno.